E aí aparecia muita informação sobre o SSI. E aí vi vários influenciadores falando sobre SSI, não sei o quê. Óbvio que eu fui olhar meu índice, estava super baixo, e eu já comecei, meu Deus do céu, vou ter que criar artigos. Meu Deus, como que eu vou fazer isso? Tive aquela aula de 80-20, eu falei, Monique, isso é o que você tem que levar. Você vai se comprometer a pensar no que dá resultado, naquilo que traz o maior resultado. E aí foi assim que eu comecei a ter resultado. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Moni? Tudo bem, Henrique, e você? Tudo bem também. Moni, para a gente poder começar aqui essa conversa, esse bate-papo, você conseguiu um emprego em menos de 51 dias usando o método PRH? Sim, consegui em 20 dias. Aê! Qual foi a área? Produto. Gerente de produto. Produto. Que legal. Você foi uma das primeiras da turma, se não, talvez a primeira até, né? Foi a primeira da turma, sim. É. Fiz. Você lembra como é que foi aquele dia que você comemorou com a turma? Nossa, foi demais, porque foi um dia que a gente ainda tinha live, né? E era justamente para tratar a live de analisar a proposta. E aí eu cheguei com a novidade e todo mundo ficou muito feliz por mim, bateu palma, me desejou boa sorte, muito legal. É impressionante isso. Eu falo para as pessoas, não tem concorrência na comunidade do bem. É uma parada que realmente, assim, todo mundo tá feliz, todo mundo tá comemorando. E nessa turma tinha muitas pessoas de produto, né? A Loma, o Di, tinha muitas pessoas de produto. E você sentia concorrência com eles? Não, muito pelo contrário. Inclusive, quando eu comecei a receber contato de recrutador no meu LinkedIn, quando eu via que eu não tinha interesse ou não, por algum motivo eu não tinha interesse na vaga, eu já passava ou para a Loba, enfim, para os meus colegas que eram de produtos que poderiam ter interesse. E aí eles depois me comentaram, não, eu segui, conversei com a recrutadora e tudo mais, então isso foi super legal. Que legal, que legal. Aumenta muito a possibilidade de vagas que você recebe, né? Porque quando você está na comunidade do bem, se um colega seu da sua área recebe uma proposta, você já está em conexão com ele, e para ele não faz sentido, ele já te indica que talvez você nem seria abordado para aquela vaga ali se não tivesse dentro dessa comunidade do bem, né? Não, total. E também, por exemplo, um colega, o Regis, ele mandava assim vagas que eu não tinha visto assim no LinkedIn para me candidatar mesmo, assim, do zero ele já falava, olha, essa tá legal para você, porque eu sou de São Paulo e ele era de Minas, né? Então, assim, já virou até uma busca assim de vagas. Essa vaga parece com alguém, manda e tal, assim, todo mundo fica com acesso mais rápido às vagas que acabaram de abrir, sabe? Que legal. Você imaginava que seria assim, a comunidade? Eu não, porque assim, já participei de uma, assim, não relacionada à carreira, mas outros cursos, assim, que tinha a comunidade, e a galera não interage tanto, assim, no geral as pessoas não interagem tanto, né, com outras pessoas, assim, não perdem tanto tempo de vida, mas nesse caso não. E aí foi um objetivo meu, ao entrar no PRH, era de fato ter essa comunidade. Por quê? Porque eu estava me sentindo muito sozinha. Esse momento de busca, né, de recolocação, ele é um momento, assim, muito solitário, porque você meio que não tem com quem falar, todo mundo ao seu redor está empregado, você vai falar com a sua família fala, calma, e tudo bem, é calma, mas eu queria ter pessoas para me ajudar. A tipo, não, fiz isso e deu certo, olha, vai nesse caminho que vai ser legal. Então, eu estava procurando isso, né? Ter parceiros nessa minha caminhada, e eu encontrei, e foi muito legal ter encontrado. Que legal, muito que legal. Você já estava tentando há quanto tempo, mais ou menos, buscar um novo emprego? Há 3 meses, né? O meu caso foi que eu tive, né, um burnout, e aí eu saí da empresa em agosto do ano passado. Antes de eu sair da empresa, antes de eu tomar a decisão de sair, né? Eu saí de uma forma muito amigável. Mas antes de tentar de sair, eu pensei, bom, acho que aqui não é meu lugar, vou procurar fora. E comecei a procurar sozinha. Então, no ano passado, tipo, há um ano atrás, né? Foi meados de junho, eu comecei a tentar procurar sozinha, não consegui. E aí eu tentei por uns 2 meses. E aí foi aí que eu falei, bom, já que eu não tô conseguindo, eu também não tô muito com saco, eu tô muito cansada, e aí eu me desliguei. Aí tá Legal. bom.
Aí eu passei todo esse tempo sem procurar, mas também, assim, sem ter nenhum contato de nada, assim. Meu LinkedIn estava lá até que eu achava que estava bem preenchidinho e nunca tive contato de nenhum recrutador, nem nada. Até que chegou um momento que eu falei, não, agora eu preciso voltar a trabalhar, né? Preciso voltar a pagar, voltar a ter dinheiro para pagar as contas, eu preciso, né, voltar para o mercado, que foi entre final de fevereiro e começo de março. E aí entrei no PRH na turma de maio, né? Que legal. E você, lá em fevereiro, março, você chegou a me conhecer? Ou não? Foi conhecer mais no final? Foi, na verdade, assim que eu decidi voltar para o mercado, eu fui para o YouTube e pesquisei como procurar emprego em 2024. E aí aparecia muita informação sobre o SSI. E aí vi vários influenciadores falando sobre o SSI, não sei o quê. Óbvio que eu fui olhar meu índice, estava super baixo, e eu já comecei a, meu Deus do céu, vou ter que criar artigos, meu Deus, como que eu vou fazer isso? E aí acho que por tanto pesquisar SSI, o algoritmo do YouTube me colocou num vídeo seu falando que a gente não deveria se preocupar com SSI. Aí você refutou tudo que eu vinha vendo. E aí isso chamou minha atenção. E aí eu falei, bom, essa pessoa fala diferente de tudo que eu vi, então talvez seja bom seguir ela. Que E aí foi assim legal, que eu te conheci. que legal, que legal. E hoje, qual a sua opinião sobre SSI do LinkedIn? Olha, não, assim, não é ele que determina você receber contatos ou não. Eu acho que hoje eu olho meu SSI como um norte se eu estou fazendo algumas coisas certas. Por exemplo, eu sei que a gente precisa se conectar com muita gente. E Perfeito, aí, lá no SSI, tem uma métrica de conexões, né, de relacionamento. Se eu vejo que a perfeito, minha métrica está aumentando no SSI, é que eu sei que eu estou me conectando pelo menos com um número aceitável de gente. perfeito. Mas não é o SSI que me fez ter contatos com recrutadores, definitivamente não. Até porque o meu namorado tem um SSI de 18 e ele recebe contatos de recrutadores e eu antes não recebia. Então, Pois é. Não, e é uma coisa que eu falo para as pessoas. SS do LinkedIn. Será mesmo que o LinkedIn ele tá esperando que todo mundo da rede seja um influenciador que vai ficar postando várias coisas? O LinkedIn quer que as pessoas trabalhem e ajudar as pessoas a trabalharem. E quem está trabalhando às vezes não consegue postar. Então, é importante? É. Para quem é, talvez ali focado mais na parte de vendas, influência e do serviço. Mas tem algumas métricas, como você falou, que eu acho que são bacanas mesmo, de conexão, porque tem estratégia no PRH falando de conexão, né? Já é, exatamente, exatamente. mas não é qualquer tipo de conexão, fazer de qualquer jeito, né? Tem todo um método lá Uhum. dizendo como fazer. Então, achei legal isso que você trouxe, que tem uma parte do SSI que de fato ajuda ali no método, e concordo com você. Exato, exato. Eu acho que é algo que você pode dar uma olhada só para ver se você está indo no caminho certo, mas não é ele que é o determinante, né? Quando você alcançar 70, 60, que você vai receber contatos, propostas. Não, Perfeito. isso não tem nada a Perfeito. ver. E outra, as pessoas usam isso muito como gatilho de se você tiver com SSI menor que 70, você nunca vai ser chamado na entrevista. E aí é uma cultura do medo que não faz sentido. Quando a pessoa para ler o SSI do LinkedIn, ela mesma entende que aquilo ali é mais para quem é vendedor na plataforma do que de fato para quem é candidato, né? Então, Não, total. E eu quase caí nisso também. E até porque, assim, se eu tivesse caído, eu não tenho o perfil de ficar escrevendo ou sendo uma influencer do LinkedIn. Eu ia ficar me esforçando pra caramba para conseguir, para montar uma. Eu até tentei. Eu comecei a criar uma agenda de posts, mas eu não postei. Mas eu comecei, e assim, me doía ter que criar, porque não é meu perfil. E aí eu teria, tipo, super me esforçado, dedicado muito tempo da minha vida em criar um conteúdo, sendo que eu não tô me candidatando nas vagas, digamos, sabe? Sem estar fazendo networking, sem estar fazendo outra coisa que dá mais resultado. perfeito, perfeito. E você focou, eu lembro muito bem que você teve resultado rápido, porque, não sei se você lembra, nas oficinas, o pessoal falava assim, vou ver o LinkedIn da Moni. A Moni tá aparecendo na primeira página, eu vou ver o LinkedIn dela. E aí tinham partes lá que você ainda não tinha ajustado com base no método do PRH. E o pessoal, mas a Moni, eu segui o resumo da Moni. Eu segui o resumo da Moni, então por que você tá criticando o Rick? Você tá parecido com o da Moni. E aí eu lembro que você falou uma coisa que foi muito bacana, que foi, gente, eu foquei primeiro no que Rick fala que gera mais resultado, que é o que muda o resultado para o LinkedIn Recruiter, e não outras coisas que são importantes para o recrutador. Eu falei, cara, essa mulher já pode ensinar no meu lugar.
Você lembra do Não, dia? mas foi isso mesmo. Assim, eu sou muito perfeccionista na vida, e aí até por isso eu tive o meu burnout, aí essa coisa toda. Então, eu tava com muito medo de eu entrar no PRH e eu demorar eternamente, porque eu ia estar lá preocupada com a vírgula do sobre, não sei o que, não sei o que. Então, quando você teve aquela aula de 80-20, eu falei, Monique, isso é o que você tem que levar. Você vai se comprometer a não pensar na firulinha do detalhe do não sei o quê, a pensar no que dá resultado, naquilo que traz o maior resultado. E aí eu fui, tipo, certeira, não, vou começar com isso, e depois que eu terminar isso, aí eu vou para as outras coisas que vai ser mais perfumaria, que são importantes, mas não tão determinantes. E aí foi assim que eu comecei a ter resultado. Que massa, que massa. E teve resultado também na GUP, né? E, na verdade, eu tive resultado em todos os métodos aí que você ensina. Literalmente todos, todos, todos. Eu tive resultado na GUP, eu tive resultado pelo recrutamento, recrutadora me contactando no LinkedIn, tive resultado falando com o gestor e o gestor me indicando para vaga, tive resultado falando com a recrutadora e a recrutadora me colocando no processo seletivo, tive Caramba. resultado em vaga em outros ATS que não a GUP, assim, também em recrutadora postando no feed uma vaga e eu entrando em contato ali rapidinho. Tive resultado de todas as formas, graças É a a Deus. aluna perfeita. Mas isso é uma coisa importante, mãe. Eu não sei se você percebe, mas você teve resultado em todas as coisas porque você soube arrumar a sua casa. É, Talvez, se você tivesse feito essa abordagem com a recrutadora, com o gestor, na postagem, e sua casa não tivesse arrumada, tivesse antes do PRH, eu não sei, mas talvez sua história não tivesse tão clara antes do PRH, né? sim, e até porque parece que eu contando tudo isso, nossa, se dedicou muito, foram várias coisas, mas na verdade, depois que você pega o método e pega o jeito, vai fluindo assim natural. Ah, tive sucesso na GUP porque meu currículo tá bom lá, tive sucesso no LinkedIn porque ele já tá arrumado lá, e aí foi indo, sabe? Perfeito, perfeito. E é uma coisa agora, falando principalmente de LinkedIn, que é para médio e longo prazo. O tempo todo você vai receber abordagens, porque sua casa já está arrumada. Você parou um tempo para arrumar sua casa. Talvez você estivesse Sim. empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. Muito, Rick. Isso foi também uma coisa que, assim, quando eu decidi voltar a trabalhar, a primeira coisa que eu pensei foi: vou fazer um currículo. E aí eu entrei no YouTube e vi, não, você tem que personalizar um currículo para cada vaga e que não sei o quê. Aí eu fui entusiasta de inteligência artificial, criei um GPT lá no chat GPT para ele personalizar para mim o meu currículo. E eu gastei maior tempão, assim, fazendo toda essa lógica de personalização conforme a vaga e que não sei o quê, que não sei o quê. Fiz tudo isso, não estava tendo resultado nenhum. E o meu LinkedIn, que era o que deveria ter sido feito, eu não fiz. Eu deixei para fazer só quando eu decidi entrar no PRH. E foi naquelas semanas de lives. Mas antes eu estava assim, não, acho que o que deve ser legal é o currículo personalizado. E perdi um bom tempão sem resultado e muito esforço, porque eu procrastinei a parte mais importante, que era o LinkedIn arrumado e um currículo muito bem, assim, assertivo. Perfeito, perfeito. Objetivo de uma página simples, que é um Sim, currículo 80-20, como a gente estava conversando, né? Vai funcionar para é, 100% dos casos? Não vai. Não vai mesmo. Mas funciona para boa parte dos casos se você sabe utilizar ali as palavras-chave e contar suas histórias, né? Hoje você acha. Ah, vou fazer uma pergunta diferente. Antes de me conhecer, lá no quadrante lá da teoria dos 4Ds, você acha que você estava em qual perfil? Nos desorientados, discretos? Você lembra? olha, você me disse que eu estava no discreta, mas eu acho que eu estava bem desorientada. Eu estava discreta totalmente, mas eu também estava muito desorientada, assim, muito assim, tipo assim, atacando onde não deveria atacar. E assim, o meu currículo ele tinha 3 para 4 páginas. E eu já tinha, e isso em 2021, talvez eu já tinha fechado uma mentoria, isso eu não nem chega de contar, eu já tinha fechado uma mentoria de carreira, porque na época eu queria ir para um cargo melhor e tudo mais, e o meu currículo chegou a ter 4 páginas com essa mentoria, tá? Caramba. E não tive resultado, né? Afinal, estamos aqui. E aí, então eu estava muito desorientada, assim, quais são as melhores histórias, como contar a melhor história. Assim, eu tenho 10 anos de carreira e eu sempre trabalhei assim de uma forma a construir histórias.
Só que eu acho que eu tinha tanta coisa para falar, inclusive nas lives de aquecimento, você analisou o meu LinkedIn e você falou, olha, uma das coisas que você falou várias coisas, mas uma das coisas que você falou é que você tem tanta informação que tá discreto porque tá muita coisa, ninguém vai parar para ler tudo. E de fato, assim, eu acho que eu tenho uma carreira que tem muita coisa para contar, só que é tanta coisa que eu ficava meio perdida, meio desorientada em o que contar. O que eu vou contar de tudo isso? Ficava um bolo de coisas jogadas. Então eu estava meio que discreta e desorientada por isso, porque eu não sabia como me posicionar e como contar assim de uma forma que brilhasse os olhos de quem visse, sabe? Perfeito, perfeito. E eu acho que hoje você já entende, tipo assim, até o seu próprio olhar avaliando outras pessoas, você já entende o que eu falo, o feedback que eu te dei, né? Lá atrás, de quando você vê uma pessoa cheia de informação, é muita coisa, a gente fica confuso, não dá. Total. Não, e agora que eu já tô no meu emprego novo, eu já fico assim, trabalhando, pensando, nossa, essa história vai ser muito legal contar, hein? Tomara que esse projeto dê certo, porque eu Que quero contar essa massa, história. que massa. Sim, Não, a mentalidade muda total, tipo, porque é uma carreira sim. rica de histórias, né? Não é mais Uhum. ficar vivendo de uma forma desorientada. E você falou das lives de aquecimento, que eu avaliei seu LinkedIn, normalmente eu faço isso. Você achou que ali na live de aquecimento eu já estava entregando ouro e que talvez no PRH não ia ter muita coisa? Ou não? Você achou que realmente ainda tinha mais coisa para vir com o PRH? Olha, eu acho que eu queria também no PRH alguma coisa mais personalizada. Eu acho que você entregou muita coisa. Só que aquela coisa, tudo que você me falou, eu não fiz naquele dia. Não fiz. Eu deixei para fazer depois que eu entrei. Inclusive, quando eu estava nas lives, eu nem tinha certeza se eu ia entrar. Por questão de grana e tudo, né? Porque quando a Claro. gente não tem, tá sem renda, a gente avalia muito se a gente entra ou não, né? Enfim, investe ou não em algumas coisas. E aí eu gravei você falando, eu tenho os vídeos gravados de você falando quando você estava analisando o meu LinkedIn, e aí eu falei, cara, eu mostrei pro meu namorado também, pra minha mãe, e aí eles falaram, nossa, faz muito sentido, você tem que trocar tudo isso do seu LinkedIn e tal. E aí eu fiquei assim, cara, não, se ele já tá entregando bastante coisa assim, acho que na mentoria vai ter questões mais personalizadas. E uma coisa que era muito importante, que no passado, isso no passado mesmo, antes do ano passado, do meu burnout e tudo mais, eu participei de alguns outros processos seletivos muito legais e que eu queria muito, mas que eu não passei pela entrevista. Sabe quando você sente que você errou na entrevista? Uhum. E aí eu ficava, não, pelo menos assim, o PRH ele vai me servir muito para me ajudar a saber como me posicionar na entrevista e o que falar. E assim, eu venho o meu background, né? Eu passei por processos seletivos muito grandes, né? Então eu fui traineezeira, né? Eu participei de processos seletivos de milhares de candidatos e tudo mais, fui trainee. Então fui estagiária também em empresas que tinham processos seletivos muito longos e com muitos candidatos. Então a gente vai na confiança de que imagina, pô, se eu passei no não sei o que do Itaú, eu vou conseguir. Se eu passei no processo de trainee, eu sei fazer uma entrevista. E a grande verdade é que não, assim, às vezes a gente comete erros bobos ou acaba não falando coisas que são importantes, e aí eu percebi, eu pensei, né, bom, o PRH, além de tudo, né, além de reestruturar bastante meu LinkedIn, o currículo, eu vou pelo menos saber como me posicionar melhor na entrevista, e isso vai ser um diferencial quando eu já chegar na etapa das entrevistas, né, porque o difícil já estava sendo chegar na entrevista. Perfeito, perfeito, perfeito. Não, e quando eu te conheci, eu falei, não, essa aqui vai brilhar, porque a forma como ela se posiciona aqui nas oficinas vai com certeza vai mandar bem nas entrevistas com o método certo, porque são pequenos ajustes que eu dou em entrevista só, né? Tipo, 2 minutos, segue esse racional que muda o jogo. Às vezes a gente, na afobação, acaba querendo falar tudo na entrevista. Total! E aí a mesma estratégia, Rick, que meu LinkedIn, meu currículo tinha 4 páginas, na entrevista, aquela pergunta, fale sobre você, eu contava, assim, do dia que eu nasci até chegar lá, sabe? E aí era muito complicado, porque você não prende a atenção da pessoa, a pessoa se perde, ela depois ela não sabe mais o que você tem a ver com a vaga, porque no meio de tanta informação ela se perdeu. Perfeito, perfeito. E você falou que você saiu, né, da empresa, ficou mais ou menos um ano até conseguir, mais ou menos um ano até conseguir essa nova proposta. Então não é que você estava com dinheiro sobrando para poder entrar no PRH,
você com certeza analisou muito o risco, se o valor vale a pena ou não o investimento. O que foi que eu falei, eu fiz, que fez você perceber que o valor financeiro ali das parcelas que você ia ter que pagar para RH faria sentido para você? Olha, foi um combo de tudo, assim, foi muito legal, assim, né? Você já me ganhou quando, além de ter analisado meu LinkedIn, eu conversei com você pelo Instagram e você analisou lá uma questão que eu estava no. Como é que fala que quando a gente Alta coloca na carreira, eu acho. pausa na carreira? Isso mesmo, isso mesmo. E aí eu já falei, meu Deus, estou fazendo tudo errado. E aí eu já pensei, poxa, o Rick é uma pessoa que tá aí para ajudar, né? Ele poderia não ter me ajudado nessa questão, porque ele não vai ganhar nada com isso, mas ele me ajudou. E aí também, eu acho que mostrar a quantidade de pessoas que estavam há tanto tempo fora do mercado ou com histórias parecidas com a minha, pessoas de produto e tudo mais, que conseguiram se recolocar de uma forma rápida, também brilhou muito meus olhos, porque eu fiquei pensando, poxa, é um investimento que eu vou fazer agora, mas ele vai se pagar com o meu salário e rapidamente, sabe? Se eu não conseguir um emprego rápido, se eu não entrar no PRH e não conseguir um emprego rápido, vai ser pior ainda, né? Daqui a 51 dias eu não vou ter renda nenhuma. Então é melhor eu investir agora, que aí eu consigo pagar e ter uma renda daqui a 51 dias. E outra coisa também que eu tinha gostado de você desde que quando eu te conheci no YouTube, era o fato do seu background, você ter trabalhado recrutando pessoas de produto, pessoas de tech, porque fazendo, né, um bench com a mentoria que eu fiz no passado, uma coisa que eu achei difícil, assim, que não deu tanto resultado, é que ela não tinha tanto conhecimento desse mercado. Eu sei que tudo pode ser muito escalável para qualquer tipo de profissão, mas naquele momento, assim, eu até te falei numa das lives que eu também tinha analisado outros influenciadores e quase comprei de outros influenciadores. Eu não lembrava Mas, disso. sim, eu quase comprei de outros influenciadores Caramba. e. Sim, mas assim, foi esse combo de coisas que fez eu escolher você e Uhum. não outro, sabe? Sim. Foi Que isso. legal, que legal, que legal. Não, e essa questão de o background de tecnologia, de produto, acaba que é um diferencial mesmo, porque eu não sei se você lembra, eu sempre gosto de olhar minha conversa no WhatsApp com vocês antes dessa entrevista. E aí eu vi que eu mandei um áudio para você falando assim, Mone, só cuidado com isso aqui é um viés que os gestores de produto têm, Uhum. quando eu uso esse termo específico e tal, toma cuidado com isso. E aí, tipo, isso de fato é uma coisa pequena, mas para a pessoa de produto de tecnologia pode mudar muito, né? Que Total, legal. total. E eu que estava fora do mercado, assim, fora do mercado há um tempo já. Eu não sabia também dos cursos novos aí que as pessoas estavam fazendo, né? De se atualizar na carreira. E que você até tem o da PM3, né? E aí eu achei Uhum. super legal. E aí foram, tipo, já foi incentivos que eu tive para voltar a estudar. E também fez total sentido, assim, eu sabia que eu ia falar com você sobre termos de produto e você ia entender e ia me dar algumas dicas também. E aí, então, isso Perfeito, super casou, foi muito legal. perfeito. E você, mesmo ainda não tendo construído as histórias de estudos, você conseguiu investir no PRH, que foi um curso que te ajudou a valorizar as histórias que você já tinha. E agora, com o dinheiro que você tem, com o salário que você tem, você vai poder investir nesses outros cursos para construir novas histórias de estudos, né? De colocar em prática. Então, é uma coisa que eu falei até com uma dedicada especialista, qual é a sua de produto, da sua turma? Ela virou dedicada especialista hoje, botou lá no Ah, eu grupo. sei quem é. Que ela tava, Rick, eu faço esse curso, não faço, e tal, eu falo, foca no PRH. Foca no PRH. O PRH É, tem tudo para você valorizar o que você já tem. Depois você investe em outros pontos. Você concorda com esse caminho? não, total, total, porque, assim, inclusive eu já tinha visto que ela tinha alguns cursos legais que eu queria fazer, e eu acho que a gente tem já boas histórias para contar, para além dos cursos. Esses cursos eles são importantes para reforçar, né? E nos dá tipo uma chancela, assim. E hoje que eu entendo de LinkedIn Recruiter, sei que alguns recrutadores podem filtrar por quem tem esse curso, então eu não quero ficar para trás. Mas a experiência
às vezes ela fala, na verdade, a grande maioria das vezes, ela fala muito mais do que o que você aprendeu no curso. Então, você saber contar bem a história da sua experiência é muito mais valioso para quem está lendo, para a empresa que está buscando um profissional. Porque no curso você aprende a teoria, aprende o framework e tudo mais, mas não necessariamente você aprende a resolver a dor da empresa, né? E a empresa, ela te contrata porque ela tem uma necessidade, ela tem uma dor. Não só porque ela quer sair distribuindo empregos. Então, quando você tem uma experiência com determinada situação, determinado produto ou área, setor, enfim, é muito mais valioso saber contar essa história na entrevista, no LinkedIn e tudo mais, acaba sendo muito valioso e substitui um curso. Perfeito. E Mani, eu não lembro se eu falei isso para vocês, dessa turma, mas é uma tese minha com base na minha experiência de mercado, que teve um boom de cursos de produto, né? Falando mais da sua área mesmo de produto. Teve um boom nesses últimos anos, acho que período da pandemia ali também um pouquinho, muita gente fazendo. E o que aconteceu? Muitos candidatos, by the book, muitos candidatos, Ctrl-C, Ctrl-V. A metodologia é assim, tem que ser assim, vamos fazer assim, nananana. Muito mais preocupados em seguir a metodologia à risca do que em resolver problema, do que em construir histórias. E aí o que eu mais ouvia de feedback de GPMs, head de produtos era: Rick, os candidatos são iguais. São tudo igual, todo mundo by the book e tal. E aí quando eu peguei você, eu falei: Moni, você sabe resolver problema, Moni. Vamos melhorar. Senão você vai ser um diamante perdido aí. tem que saber contar essa história, porque você sabe resolver problema. Tem história para contar. Porque faltam profissionais assim, com a cabeça de resolver problemas, sabe? Sim, totalmente. E você é um orgulho para mim, é um orgulho. Ai, obrigada, Rick, obrigada. Eu estava lembrando também que eu acho que você falou com a minha cunhada, Ana Luísa, pelo LinkedIn, que foi dedicada especialista de dados. E aí você foi lá e foi perguntar para ela assim: vale a pena entrar no curso do Rick e tal, né? Sim, ela fez uma postagem que ela fez uma postagem falando dos resultados que ela estava tendo nessa busca, nem foi a postagem de quando ela conseguiu, de fato, o emprego. E aí eu não sabia que ela era sua cunhada, né? Não estava escrito. Mas aí eu não sei nem como que essa postagem dela chegou até mim, mas aí eu adicionei e mandei uma mensagem perguntando o que ela achava, né, dos resultados, como é que foi e tudo mais. E aí ela deu um feedback super positivo. Aí eu fiquei... Isso foi tudo na semana das lives, né? Porque foram várias semanas de lives. E aí isso tudo também me ajudou a tomar a decisão. Que legal. Eu achava que tinha sido na entrevista com ela, que você assistiu no YouTube, e aí foi falar com ela. Porque na entrevista ela fala: sou cunhada de Rick, que eu falo: pra falar mesmo. Não foi. Acho que alguém que eu tinha curtiu a publicação dela, e aí a publicação dela veio para mim, eu adicionei ela, e foi assim que chegou, sabe? Eu não sabia que ela era sua cunhada. Que legal, que legal, que legal. E Mani, mudando um pouquinho aqui de assunto, indo para a parte de entrevistas mais técnicas, aproveitando aquele gancho que a gente estava falando lá de produto. Você teve entrevistas técnicas também, né? Ao longo dessa jornada aí para conseguir emprego. Você acha que o PH te ajudou? Sim, totalmente, totalmente. Porque, assim, já tive entrevistas técnicas no passado, antes do PRH, e sei que eu respondi muito diferente, assim, sabe? E, por exemplo, antigamente eu achava que a gente não deveria fazer perguntas na entrevista técnica. E aí eu já vi que não, é pelo contrário. Então me ajudou muito, porque é uma dificuldade, assim, eu sou uma pessoa que falo muito, sou bem comunicativa. Então, no meu caso, é um pouco mais difícil eu mostrar para o recrutador que eu tenho conhecimentos técnicos, porque eu fico aqui toda e não mostro que eu tenho os conhecimentos técnicos. Então, eu precisava ter esse direcionamento que a gente teve no módulo lá do PRH e nas lives, de ensinar exatamente como você deve se posicionar, quais perguntas deve fazer, qual a linha de raciocínio para você contar e explicar e tudo mais. Então foi ótimo, assim, porque eu tive uma entrevista técnica, inclusive para esse emprego que eu consegui, e foi sucesso, né? Estou aqui para contar. Em 20 dias. Em 20 dias. Boa. Sim. Que coisa boa, mãe. E eu sei que nessa jornada é muito louco, né? Eu não sei se você esperava que eu acompanhava tão de perto os alunos assim, mas às vezes mandava áudio e tal. E eu lembro que nessa jornada, se você se sentir confortável, tá, mãe? Não precisa falar se você não se sentir confortável. Mas tinha alguns momentos que você falava assim: Rick,
eu fico receosa de falar por que eu saí da última empresa. Já me deram feedback de que não é tão bom falar por que eu saí. E nessa entrevista aqui, você já começou contando por que você saiu. Aí você pode contar um pouquinho, se você se sentir confortável, do por que você Sim, saiu, sim. como você trabalhou isso dentro do PH comigo, para poder falar isso abertamente? Sim. Bom, antes de eu entrar no PRH, eu tinha feito uma entrevista que a recrutadora já tinha falado. Quando eu senti muita abertura pela recrutadora, e aí a última pergunta dela foi: por que você saiu da empresa anterior? Aí eu falei. Aí ela, ai, muito legal, mas assim, se você avançar para as próximas fases, não conta para o gestor que você saiu por um burnout. E aí, isso foi antes de entrar no PRH, e aí já no PRH também teve outra situação, uma ou duas situações que Foi. as recrutadoras falaram isso também. E aí eu falei com o Rick, eu não tô sabendo dizer e tudo mais. E aí, quando eu comecei a tentar evitar de falar o motivo, né, que foi um burnout, eu começava a me enrolar. Por quê? Porque, assim, teve até uma recrutadora que falou: inventa qualquer coisa. Ela falou desse jeito pra mim: inventa qualquer coisa, mas não fala que você saiu por burnout. E aí eu comecei, nas outras entrevistas, porque eu fiz milhares de entrevistas aí, né? Mas então, nas outras entrevistas que eu fiz, eu comecei a tentar. Ah, não, eu tive um problema pessoal, sabe? Tentava contornar e eu sentia que eu meio que me perdia nessa história mal contada que eu estava tentando contar, porque, enfim, já tinham me repreendido no passado. E aí eu falei com o Rick sobre isso, e aí o Rick foi muito esclarecedor de tipo, cara, não é bem assim, sabe? Assim, você pode ser sincera, inclusive ninguém tem um burnout, assim, não foi com essas palavras que o Rick falou, mas foi como eu entendi. Que ninguém tem um burnout, ninguém que não trabalha bem, que não entrega e que é super esforçado, super dedicado, tem um burnout, sabe? Porque quem tem um burnout é quem estava realmente cheio de demanda, cheia de entrega, entregando e se importando, né? Pegando a Perfeito. responsabilidade das demandas para si, tanto que chegou a esse ponto. Então, é uma coisa péssima, mas não é algo de você tentar esconder, não é algo feio. Pelo contrário, você pode trazer histórias positivas. E desde que eu saí da Prosegur, da empresa que eu estava até agora, eu me dediquei em outras coisas também, sabe? Eu fiz cursos, eu me aprimorei, eu trabalhei também de freelancer num projeto legal. Então, por que não, assim, mencionar o burnout, mas trazer essas histórias todas desse período que podem ter bastante. E tinham, né? Os cursos que eu fiz tinham relação com produto e tudo mais, e enriqueceram a minha carreira. Então, por que não focar nisso? Então foi Perfeito. super legal, assim, essa questão de tirar esse meu medo de falar ou não e acabar me enrolando no meio da entrevista por tentar esconder Perfeito. desnecessariamente. Que é uma coisa que, assim, eu lembro muito desse ponto, Moni, do burnout, porque às vezes a gente fica com medo de contar algumas histórias na entrevista, com receio do preconceito, do que a pessoa vai falar e tal. E uma coisa que eu sempre falava para vocês da turma era: a sua história ela vai ser um filtro também para a cultura que você não quer viver. Se para a empresa, tipo, para pegar mal que, ai, porque você saiu do burnout, mesmo você sabendo explicar que você estava se dedicando, que você estava tentando, estava cheio de demanda. Eu lembro que era quantos produtos você estava gerenciando? 9, e é para 20 países. 9 produtos para 20 países sozinha, tipo, ó, isso não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Uhum. Quando você sabe contar bem sua história, você sabe filtrar também as empresas, a cultura que não faz sentido para você. Porque, de novo, imagina, esconder essa história e entrar dentro de uma empresa, uma cultura tóxica, uma cultura que talvez você viva um burnout de novo, e aí, de novo, ter que passar por essa jornada de buscar emprego. Então, por isso que o PRH é processo rico de histórias. Saber contar a sua história, para você escolher bem a proposta que faz sentido para você. Talvez não seja a proposta ideal, então tudo bem. Às vezes a gente tem que dar um passo para trás, para dar 2 passos para frente, construir histórias para poder conseguir um emprego melhor, mas pelo menos filtra as empresas que são tóxicas, né? Não, total. E nesse ponto, uma dessas empresas que a recrutadora me fez essa recomendação, a que me falou para eu inventar qualquer outra coisa. A vaga ela era completamente confidencial porque eles precisavam substituir uma pessoa que não estava performando por algum problema.
Então, assim, deu para entender que talvez a pessoa estivesse esgotada e por isso que ela não estava performando, sabe? E aí eles estavam com medo de me colocar. Ela não queria que eu contasse para a gestora que eu tive, para ela não ter receio de que eu ia entrar e, enfim, a demanda ia ser tão grande que ia me exaustar também, sabe? Perfeito, perfeito. Então Eu já acho filtra que esse tipo de empresa não é a que eu deveria entrar no momento, não é o que eu quero. perfeito. E se a gente sabe falar sem divulgar ódio da empresa que a gente passou, sabendo contar toda a história de uma forma bem, de uma forma madura, né? Isso até pode ser uma forma de ajudar o gestor a perceber, caramba, talvez eu esteja criando essa cultura tóxica no meu time também. Talvez eu esteja criando esse ambiente aqui de alta cobrança que não é necessário, porque aí minha equipe vai ter burnout, vai parar da pane, então eu tenho que melhorar esse ponto também. Então acaba sendo um processo do bem que a gente faz também quando a gente traz a verdade, né? Quando a gente traz uma história verdadeira. Então, que é um pouco parecido com o que eu falo do selo do Open to Work. O selo do Open to Work, para mim, também é um filtro de pessoas que têm preconceito com o selo. Tipo, se a pessoa não vai te abordar porque você está usando o selo, isso já diz muito da cultura da empresa também, né? Que não aceita esse formato. Eu sei que o selo divide opiniões, enfim, mas no PRH eu falo, quem quiser, que se fique confortável, usa o selo. Que aí já filtra aí as empresas que não fazem tanto sentido. Mas, Mônica, eu queria... Pode falar. Não, eu ia falar que eu não cheguei a ligar o selo, basicamente porque não deu tempo, porque estavam nos meus planos, assim, eu estava com o plano de arrumar a casa, adicionar as pessoas, né, fazer networking, tudo isso sem o selo, e aí, ter bastante contato, bastante network, a minha casa tá bem arrumadinha, meu currículo bem arrumadinho, e aí eu já estava, assim, pensando no meu post, de como eu ia fazer o post do selo Open Tour, que eu já tinha desenhado ele várias vezes, só que aí não deu tempo, eu não precisei colocar, mas eu super iria colocar também. Que bom, que bom. Não, e assim, não é essencial. Que bom que você trouxe esse ponto também. Porque tem gente que fala, só vai conseguir com o seu do Open to Work. Não, não. Né? E isso é uma coisa que eu bato muito no PRH. Se tem alguém que está falando para vocês que currículo não funciona, mentira, currículo ainda funciona. Se tem alguém que diz que esquece GUP, mentira, GUP funciona. Tem alguém que diz que selo do Open to Work não funciona, mentira, funciona. Ou só não, tudo funciona. É só saber. Funciona. Só saber como botar isso para poder funcionar, né? E no PRH a gente ensina isso. Exatamente. E, Moni, agora, queria te fazer uma pergunta que eu estou fazendo para todos os dedicados especialistas, porque hoje em dia eu estou mais focado na turma do que nos próximos alunos, por incrível que pareça. Porque eu acho que já tem tanto dedicado especialista que é até difícil alguém acreditar que o PRH não funcione, né? Aí você vai ser a 20ª, né? Então, tipo, é muito difícil eu achar que não funciona, pro caso. Mas tem pessoas na turma que ainda não conseguiram o emprego delas, seja nos 51 dias ou no prazo que ela colocou, enfim. Eu queria usar esse momento para você dar um conselho para a galera da turma, ou seja, da sua ou das turmas anteriores, que ainda não conseguiram emprego. O que você falaria para essa galera? Bom, para não desistir, primeira coisa, né? Eu acho que ninguém vence uma pessoa persistente. Se você desistir agora, realmente você nunca vai conseguir. E focar muito no 80-20 que a gente aprende no curso. Focar muito, assim, naquilo que... Pensando em LinkedIn, focar muito no que a gente aprende que vai trazer resultado para o LinkedIn Recruiter, então focar absolutamente nisso. Uma coisa que eu fiz e comentei com vários colegas do curso foi abrir vagas que eu tinha bastante interesse, né, de empresas dos sonhos, e pegando essas palavras-chave que mais se repetem e colocando no meu perfil, e também ver, assim, eu pesquisava, você me ajudou também quando você abriu o LinkedIn Recruiter e pesquisou por Product Manager e tudo mais, a ver quem está melhor ranqueado, mas eu também entrava lá no meu LinkedIn e procurava, tipo, um Product Manager, e via quem estava mais ranqueado. E aí eu ia no perfil dessa pessoa e via o que tinha diferente do meu, para eu também ir colocando. Então eu focaria muito nisso. E eu também ficaria bastante aberta a alguns canais, por exemplo, de publicação. Então, tem recrutadores que publicam vagas. Então, eu ficaria bastante de olho nisso. Então, não ter vergonha de... Uma coisa assim, eu sou muito vergonhosa. Nem parece, né? De tanto que eu falei. Mas, no passado, eu acho que eu não abordaria ninguém. Nenhum recrutador, nenhum gestor e tudo mais. Então, um conselho que eu dou é esquece a vergonha.
vocês vão receber um monte de ghost, muitas pessoas não vão responder vocês, e tá tudo bem, porque a gente, no final das contas, a gente só precisa de um sim. É só um que a gente precisa. A gente só precisa de uma pessoa que olha o nosso perfil e fala, gostei. Ou que olha a nossa mensagem e fala, legal a sua mensagem, gostei, vou te chamar para uma entrevista. Então, não desista, tipo, tem dias muito, muito, muito difíceis, dias muito solitários. Tem vários dias que você vai ser super ignorado, tem dias que parece que o universo conspira para você receber 1000 nãos da GUP, 1000 ghosts de pessoas, de recrutadores e tudo mais, mas no dia seguinte você vai receber um sim, sabe? E é só esse um sim que importa. Perfeito. Então, continuar persistindo e focar no 80-20 que vai dar certo. Que legal, que legal. Eu adorei isso que você falou, tipo assim, a gente só precisa de um sim. E é verdade. É verdade, a gente precisa de um sim de currículo. Para depois um sim para a pessoa olhar o nosso LinkedIn e ver mais histórias. Mais um sim para ir para entrevista com o RH. No RH a gente precisa do sim da pessoa do RH para ir para a técnica, do sim da técnica para o gestor, um sim do gestor para receber a proposta. É focar nesse sim aí, que às vezes a gente fica na noia, escutando aqui você até falando, eu tava cheio de entrevistas. Talvez chegue uma pessoa, né, que não tenha tantas entrevistas e tá tudo bem, nem precisa, porque... Não, precisa, exatamente, porque, inclusive, assim que eu entrei, eu até comentei com você que quando você entrou em contato ali naquela primeira semana, e aí, como você tá gostando do curso? Eu não tinha visto nada, porque eu tava focada que ia ter aquele CNU, né, o concurso, e aí eu tava focada estudando no CNU, não tinha visto nada do PRH. E aí, quando a gente começou as lives, um monte de gente do grupo começou a ter várias entrevistas. Ou não só entrevistas, resultados. E aí o pessoal falava lá e tudo mais, e eu até ficava preocupada. Caramba, eu não tô tendo nenhum resultado ainda, né? Alguma coisa está acontecendo, eu não tô tendo resultado. Acho que eu tenho que me dedicar mais, deve ser isso. Mas é um pouco isso, assim, às vezes a gente fica olhando também para o coleguinha que está com 1000 entrevistas, 1000 resultados, e 1000 e não sei o quê, 1000 e não sei o quê. No final das contas, você só precisa de um sim. Igual eu comentei, eu fiz várias entrevistas, mas eu tô na empresa que me deu o meu primeiro sim, sabe? Eu fiz várias entrevistas depois e eu tô naquela primeira, e só bastou um sim, assim, para ser me colocada. E todo o restante pode ser vagas que não são ideais, pode ser vagas que sejam, mas por mais que seja a vaga dos sonhos e você não passou, você treinou, você teve experiência naquele processo seletivo, tudo isso é enriquecedor. Então, é um pouco isso de sugestão e aí de conselho para a galera não se assustar com o resultado dos outros e continuando que você pode ter só um único resultado. Se ele for o sim seu, cara, você já está na frente de muita gente e o seu objetivo foi conquistado. Perfeito, maravilhoso. E para a galera que não está dentro do PRH, está buscando emprego, talvez esteja há mais de 6 meses buscando emprego e não está conseguindo. Qual conselho você daria para essa pessoa? Eu diria que é muito fácil a gente achar que a gente consegue sozinho. E eu acho que no passado, eu não acho não, no passado a gente super conseguia sozinho, mas agora tudo mudou assim no processo, nos processos seletivos, né? No processo de contratação de uma pessoa, tudo mudou. E não só isso tudo mudou, mas como existe muita informação na internet, né? O nosso acesso à informação é muito grande. Então, quando a gente tá. Você falava uma coisa que era muito interessante, que é siga o líder, né? Siga um único líder. Porque quando a gente tá. Quando eu tava, né, do lado de cá, sem estar no PRH, eu tava. Nossa, minha cabeça doía, assim, eu ia dormir assim, exausta de tanta informação, porque não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Sabe que você vai lendo de várias pessoas e você acha, não, eu vou conseguir sozinho porque eu vou ver esse vídeo no YouTube, eu vou ler esse artigo e vou não sei o que, eu vou juntar tudo e vai dar certo. E não, assim, ou você pode conseguir, né? Com certeza você pode conseguir, mas vai demorar muito mais. Sim. E aí vai muito da sua pressa, né, e das suas necessidades, assim, eu precisava o quanto antes, e eu precisava já não ter tanto distração e desorientação nos meus processos seletivos, ser mais assertiva mesmo, assim, objetiva nos meus processos. Então, para quem tem esse interesse, né, de acelerar muito o processo, ter acesso a um conteúdo que vai te ajudar a conseguir resultados em todas as formas que hoje se consegue o emprego, esse é o lugar, definitivamente. Fora
aquilo que eu também comentei, eu precisava muito de uma comunidade. Então, também para quem está se sentindo sozinho, precisa trocar com alguém informações e tudo mais. O meu grupo criou um grupo do WhatsApp, né? A minha turma criou um grupo no WhatsApp que a gente se fala todo santo dia sobre assuntos diversos. Então, se você está precisando, se alguém está precisando se sentir acolhido, entrar num grupo para falar sobre esse tema, aqui é o lugar, definitivamente. Perfeito, perfeito. E para além do emprego, o que você acha que o PRH representou para você? Ai, muita coisa. Eu ganhei amigos, você é meu amigo. Ganhei muitos contatos, gente, porque assim é uma galera muito boa que tá fora do mercado agora, né? Infelizmente. E aí, então, tem uma galera muito boa no PRH, muito boa mesmo. A gente vê gente que é desde recrutamento e seleção, produtos, engenheiro de manufatura, não sei, tem uma colega que é questões espaciais lá, uma coisa da NASA. E assim, você ganha muito em networking, porque é uma galera muito boa. Eu já não lembro qual que foi a pergunta aí, que eu devaneio, entrei no devaneio aqui. O que faz, para além do emprego, o que o PRH representou para você? Isso, muitos contatos, amigos, e eu acho que também é isso, assim, a partir de agora, é uma coisa que eu senti que eu falei na minha última experiência profissional, que eu não pensei tanto na minha carreira fora da empresa que eu estava, sabe? E aí agora eu tenho um pouco mais essa visão da carreira da Monique, sim, sabe? De se dedicar mais a pensar no futuro da Monique, sendo na empresa que eu estou agora ou em qualquer outra empresa, em pensar em manter uma carreira rica de histórias, construir essas histórias por onde eu passo, sabe? E ter bastante foco, assim, no meu crescimento profissional, até na nossa mentoria individual, Rick, você falou até o ano tal, você tem que estar ganhando tanto. E isso é uma coisa que eu nunca parei para pensar, nem que fosse possível, sabe? Então, isso é muito importante quando a gente começa a pensar de uma outra forma em relação à nossa carreira, ver que é possível. E você também ter os seus colegas para você se inspirar, sabe? Ver que eles conseguiram empregos incríveis, ver que eles estão crescendo, ter esse network para trocar para o resto da vida, isso é muito legal. Que bom, que bom. Nem lembrava que eu falei isso para você na mentoria. Então grava esse número aí, a data, que aí Tá depois. anotado. Uhum. Depois eu vou te perguntar isso aí para poder te cobrar. Tá bom. E, Moni, agora falando de futuro, quais são os próximos passos de carreira, sonhos pessoais, profissionais que você vai poder realizar agora que você está ganhando um salário? Legal, legal. Bom, a primeira coisa que eu estava assim nesse impasse, né, que a gente já conversou, era desses cursos aí que são legais ter. Então, isso eu quero me especializar em algum curso de produto que me traga um background, enfim, uma formação que eu não tenho, né? Porque eu aprendi na prática, aprendi na experiência, então vai ser legal para combinar. E aí eu tenho bastante interesse em seguir nessa área de produtos mesmo, né? Hoje eu entrei numa empresa que o produto ela é varejo, né? É um e-commerce, que é algo que é completamente diferente com o que eu tinha trabalhado. Eu estou adorando. Eu também tenho bastante um sonho desde sempre, assim, em morar fora. Mas morar fora, assim, com um emprego legal. E aí hoje eu também vejo que também é possível, sabe? Assim, eu tô bastante dedicada no meu trabalho atual, então eu ainda não consegui traçar de fato o meu futuro. Mas eu fico pensando que o meu próximo passo, assim, seria traduzir tudo que eu aprendi no PRH para um outro idioma, né? Ou inglês ou espanhol, que eu tenho influência nessas duas línguas, e conseguir talvez um emprego fora, aí na minha área de produtos, né? Na minha especialização. Então é basicamente mais ou menos isso que eu tô sonhando. Que bom, que bom. E para a galera acompanhar se esses sonhos foram concretizados, a gente pode compartilhar seu LinkedIn com o pessoal que está assistindo? Claro que sim, claro. Monique-Cristina-Jesus. Eu vou pedir para a editora botar aqui para facilitar para a galera na tela. E aí, se alguém quiser entrar em contato com você, que não é da turma, para perguntar, Moni, é de verdade mesmo? Vale a pena? Pode entrar em contato com você? Claro, com certeza, com certeza. Eu dou meu feedback sincero sobre o que eu achei, meus resultados e tudo mais. Podem falar comigo que eu sou super aberta. Que bom, que bom. Moni, muito, muito, muito obrigado por tudo, sério. Você sabe que a turma estava torcendo muito por você. Foi uma festa naquele dia.
quando você contou Foi. que você conseguiu o seu emprego. O Recomendei que a gente fez foi muito bacana também, né? Ah, foi muito legal. Esse foi o melhor dia. Eu saí dele falando para minha mãe, mãe, eu participei de um evento agora sensacional, foi muito bom. Queria ter um desse por mês. Foi muito legal. A cada final de turma eu faço, então daqui a pouquinho talvez tenha um novo Recomendei. E acho que vai ser bom ter uma galera falando lá, Muni, eu entrei na turma por causa do seu vídeo, viu? Que Ai, bom! sim. Não, total, porque eu via, né, a galera, né, via o Thiago, via a Vi e ficava super, ah, eles são tão maravilhosos, eu quero ser igual eles algum dia. E agora você está aqui, dedicado especialista. Obrigado, de verdade. Tenha muito sucesso e eu espero acompanhar esse sucesso dentro do CRH, do Carreiras e Histórias. Sim, 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 sim. Muito obrigada, Rick, por tudo. Obrigada de verdade por ter olhado o meu caso com tanto carinho, assim como você faz com toda a galera. Mas, nossa, foi essencial, assim. Muito obrigada mesmo. Ai, que bom. Um beijo, Mônica. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.